uma família simples, você pode se tornar chegar. um ser, um rico, comerciante, ou um cientista, ou um político. Certo. E isso é fato nos Estados Unidos, até a Segunda Guerra Mundial isso havia, e hoje ainda há em certos momentos. Você falou da liberdade, da E igualdade, a e falta a terceira fraternidade. coisa, pô, vocês podem se espantar, mas a terceira ideia, força da Revolução Francesa, que é a fraternidade, e que foi a mais difícil para se desenvolver, até mesmo porque ela é superior às outras todas, esse, o país que tinha como missão principal levar essa ideia avante foi a Rússia. Era a Rússia. A Rússia é que tinha essa função. E se você olhar para a história da Rússia, você vai ver que o povo russo é extremamente religioso. Então a fraternidade está muito ligada a essa coisa da irmandade entre os seres. E o povo russo sempre teve essa característica. E com a Revolução Russa de 17 foi o momento ápice desse processo. Quando se estabelece o socialismo na Rússia, a ideia que está por trás do socialismo é o desenvolvimento da fraternidade. Agora, isso não quer dizer que esse movimento devesse passar pelo stalinismo, pela supressão das liberdades, Entendi. entendeu? Então a ideia é da fraternidade, mas como é que essa ideia se desenvolve na prática, no campo Vai depender social, do ser humano que vai tá ali. depender dos seres que estão ali dirigindo, né? Então é assim que a coisa funciona, em traços largos, né? Hoje nós estamos numa época já em que nos aproximando também de uma ideia de síntese. Só que hoje o tempo das revoluções já passou. Essa pelo menos é a minha concepção, a minha percepção. Nós não estamos mais num período revolucionário. Nós estamos num período que eu definiria como um período de transição, em que está sendo preparada uma grande mutação do ser humano. Nós estamos numa época em que o ser humano vai finalmente se identificar como espírito na carne. Essa Nós estamos seria a nova era. Exatamente, essa é a nova era, que alguns chamam de outros Era de nomes. Aquário. Era de Aquário. Agora, é o ser humano se identificando como espírito encarnado e não como um corpo, não como um animal pensante, que é o que a maioria das pessoas pensa hoje a respeito de si mesmo, né? Então, essa era é a era do mentalismo superior ou a era do espiritualismo. É a era que está se iniciando agora e que vai, desse milênio todo, se desenrolar e se desenvolver. Eu queria pegar falar um pouquinho do nosso país. Você falou dos Estados Unidos, falou da Rússia. O Brasil é um país continental, imenso, um dos países do mundo. Deve ter alguma função específica para ele, ou não? Queria falar um pouquinho? Sem dúvida. Essas três funções da Revolução Francesa são funções dentro daquele campo da civilização, do desenvolvimento da civilização. Mas nós já vimos que existe o campo da instrução, não é? Que Jesus, o Buda, etc., Maomé são os principais agentes. Existe o campo da raça, do desenvolvimento da raça. O Brasil está inserido nesse desenvolvimento da raça. Daí porque a gente muitas vezes se queixa, puxa, o Brasil tem tudo para ser uma grande potência e não consegue chegar lá, não detona, etc. E vocês me perdoem, eu já pensei assim também, mas hoje eu sinto que não é para ser assim. Porque, na verdade, esses valores que levam as nações a se desenvolver economicamente, se transformar em potências bélicas, industriais, são valores que se contrapõem ao desenvolvimento harmonioso das raças. Todos esses países que desenvolveram o belicismo, desenvolveram baseado numa visão racista, de superioridade de uma raça sobre as outras. Basta ver a Alemanha nazista, ou a Inglaterra, os Estados Unidos. Sempre quiseram dominar, né? Sempre quiseram uma raça dominar as demais. Outra. O Brasil não tem essa função. O Brasil tem a função de irmanar todas as raças, de sintetizar todas as qualidades da raça africana, com a raça caucasiana, com a raça indígena, num novo homem, num homem que vai surgir com essas qualidades elevadas e mais ainda elevadas pela entrada na era do mentalismo, na era do espiritualismo. Existem muitas pessoas também que criticam o próprio país. O Brasil não tem uma raça definida, essa misturada que tem aqui no Brasil. Pelo que você está falando, justamente ao contrário. Essa mistura de raças que é a nossa função. Exatamente mesmo. essa. E acontece, o Brasil não é um país. E essa mistura de raça é a grande qualidade exatamente do brasileiro e do Brasil. Aliás, tem um sociólogo clássico aqui, Gilberto Freire, que escreveu Casagrande Senzala, que já fala sobre isso. Então, essa função da integração das raças, para ela acontecer de maneira criativa, não pode haver um processo de embate muito violento entre as raças, porque senão
a miscigenação fica dificultada. Mesmo nos Estados Unidos, a raça negra hoje está crescentemente com maior poder, mas ainda é muito difícil a relação interpessoal entre o branco e o negro. Por quê? Porque tem um passado muito racista, né? Agora, no Brasil, que é onde há racismo também, não vou dizer que não exista, isso é mais brando, até pela cordialidade, que é uma característica típica do brasileiro. Então nós não devemos nos preocupar muito em adotar esses padrões do primeiro mundo, do desenvolvimento econômico e social. O que nós temos que nos preocupar, na minha opinião, mais do que tudo, é com a justiça social, é com a redistribuição de renda. E não da gente querer ser uma grande potência mundial. Não é esse o nosso objetivo. Não é essa a meta do Brasil. A meta do Brasil está cumprindo, está indo nesse sentido, está fazendo sim, e ela passa por sacrifícios, passa por desorganizações momentâneas, mas isso é temporário. O Brasil vai entrar brevemente num ritmo crescente de integração e também de estabilização dos fluxos econômicos, ou seja, da eliminação dessa diferença imensa brutal, entre ricos e pobres, que é o maior problema que nós vivemos aqui, sem dúvida. Né? Social. Você não acredita, eu percebo isso, a gente está falando dos dois polos, sempre foi o poder material no Ocidente e o espiritual a gente lembra sempre do Oriente. Exatamente. Não está se invertendo isso, porque a China está despontando aí com a grande potência desse milênio. Tá? E onde fica o poder espiritual? Seria aqui? É muito bem lembrado isso. Na verdade, o Oriente, inclusive se dizia no antigo espiritualismo que a luz vem do Oriente. A luz vem do leste, a luz do vem Oriente. Do leste. Então, a função do Oriente, a primeira função do Oriente foi desenvolver a visão espiritualista do mundo. Então você tem Índia, China, com essa função. Mas onde se desenvolveu a materialidade foi na Europa, foi no Ocidente. Agora, o Oriente, então, está retomando a coisa do crescimento. Então, veja, não é que o Oriente esteja ficando materialista, o Oriente está equilibrando o material com o espiritual. E o Ocidente está equilibrando o espiritual com o material. Quer dizer, o Ocidente está mais espiritualista e o Oriente está mais materialista. Porque nós estamos entrando numa fase de síntese. Então é por isso. Que legal. Certo. Cláudio, olha só, a gente está terminando aí o programa. Eu quero te agradecer imensamente a presença, essa aula que você deu. E espero que você retorne muitas e muitas vezes aqui no nosso programa. Eu queria as tuas considerações finais aí para o nosso público que está te assistindo. Eu queria agradecer essa oportunidade de trocar essa experiência com vocês. Né? Em relação ao público, que são nossos irmãos, né? O que eu tenho a dizer é que a gente precisa sempre buscar o caminho do meio. Né? Quer dizer, deixar de lado as radicalizações extemporâneas. Eu acho que às vezes a gente tem que ir fundo numa questão, mas ir fundo não é necessariamente extrapolar para formas, vamos dizer assim, extremamente agressivas que desconsiderem ou desrespeitem as opções dos nossos irmãos e desrespeitem o ritmo que as coisas devem ter. A vida é o maior professor que nós temos. Então, se nós pudermos, cada um de nós, fazer face ao ensinamento que a vida nos traz, nós certamente estaremos crescendo. Alguns no campo religioso, outros sem uma religião específica, que é o meu caso, eu sou espiritualista, mas não tenho uma religião específica, e outros ainda, mesmo aqueles materialistas, que terão a oportunidade de entenderem que eles não são simplesmente um corpo material. Então, eu quero agradecer a todos vocês, particularmente aqui a emissora, e dizer que eu tenho fé, realmente, confiança, e tenho razões para ter essa confiança, de que nós, apesar de todos os problemas que o Brasil e o mundo estão enfrentando, nós estamos caminhando para uma era de paz e de progresso espiritual. Agradeço novamente a vocês todos. Obrigado, Cláudio. Celso. Terminando mais um Visão Política, o programa foi excelente. Obrigado, Cláudio. Obrigado pela atenção de todos. Até semana que vem, Visão Política retorna na semana que vem com mais uma entrevista interessante. Eu vou ficar conversando com o Cláudio. Um abraço.